Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre equações biquadradas. Lembrando que esses vídeos estão sendo gravados nesse período de quarentena para a gente não ficar sem estudar, né? E eles estão sendo também disponibilizados lá no YouTube para o pessoal ter acesso livre, né? Para qualquer pessoa que esteja estudando também nessas equações e queira dar uma olhadazinha no vídeo, fica à vontade. Então, vamos lá. Equações biquadradas, são equações de quarto grau. Para a gente resolver esse tipo de equação, nós temos que fazer um artifício, certo? Como assim? A gente vai fazer x² igual a y, onde esse y é um artifício, certo? E esse x², a gente vai ter que fazer a terceira propriedade das potências, né? Aquela história de potência de potência. Então eu tenho ax² mais bx² mais c igual a zero. Então, onde tiver x², eu vou colocar y. Vejamos como é que fica essa historinha. Determinem as raízes da equação, aí está lá a equaçãozinha do quarto grau. Então, o primeiro passo é fazer a terceira propriedade das potências, né? Tipo, onde tinha x², eu vou escrever x², aí novamente elevado a 2, né? Aquela história de potência de potência. Por quê? Quando eu tenho uma potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, né? 2 vezes 2 são 4. Então, não se altera a nossa incógnita. Então, agora eu vou pegar esse x² e colocar y, certo? Ou qualquer outra letra que você queira. Isso aí é só questões de didática. Você pode usar A, qualquer letra que você quiser, beleza? Então, vamos lá. Segundo passo agora, você vai substituir esse y na equação. Então, onde tiver x², né, a gente vai botar o y. Então, vai ficar 4y² menos 13y mais 3 igual a zero. Aplica agora o teorema de Bhaskara, né? b² menos 4ac. Por quê? Porque virou uma equaçãozinha do segundo grau. Aí, quem é o b? Menos 13. Então, menos 3 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a vezes c. O a é 4, o c é 3. Então, 3 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. 169 menos 48 dá 121. Aí agora eu tenho y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, menos o b, que é negativo, menos 13. Aí, mais ou menos, raiz do nosso discriminante, né? Raiz de delta, que é 121, dividido por 2 vezes a. O a é 4. Então, menos por menos dá mais, então dá 13. Mais ou menos, raiz de 121, 11. Dividido por 2 vezes 4, são 8. Então, y', 13, mais 11, 24. Dividido por 8, dá 3. Y, duas linhas, a subtração. 13 menos 11 dá 2. Dividido por 8, fica 2 oitavos. Dá para simplificar. Então, a gente simplifica por 2, ó, dá 1/4. Né? Bom, mas a gente não resolveu ainda a equação. A gente achou o valor do nosso artifício, né? O valor de y. O que a gente tem que achar é as raízes dessa equação. Então, quem é a incógnita? O x. Agora, então, para finalizar, né, o nosso terceiro passo é substituir esse valor do artifício para determinar as raízes. Então, a gente sabe que x² é igual a y. O y a gente achou que é 3 e 1/4. Então, para y sendo 3, nós vamos ter x² igual a 3. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Né? Agora, para y sendo 1/4, eu vou ter x² é igual a 1/4. Raiz quadrada de 1/4, mais ou menos meio. Logo, a nossa resposta, né, a gente tem mais ou menos a raiz de 3 e mais ou menos a raiz meio, né, a raiz de 1 sobre 2. Bom, perceba que nós temos aqui 4 respostas, né? Ó. Uma positiva, outra negativa para a raiz de 3 e uma positiva, outra negativa para meio, certo? Por quê, professor? Só para salientar essa questão da quantidade de raízes. Quando a gente tem uma equação do quarto grau, sempre você vai encontrar 4 raízes. Se fosse do terceiro grau, 3 raízes e assim por diante. Equações do segundo grau, 2 raízes. Então, o grau da equação determina a quantidade de raízes que você tem. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí essa questão das equações biquadradas, certo? Eu vou deixar a atividade para vocês responderem, certo? Vai ficar o exercício da página 89 e 90, beleza?
Valeu, forte abraço e até a próxima.